Tudo bem, meus amigos? Alexandre Madrena por aqui, dando continuidade à série de estudos do livro Peça e Será Atendido, os ensinamentos de Abraham Hicks. Nesse livro, estamos iniciando hoje a nossa 16ª aula, e até aqui você já acompanhou vários processos onde Abraham nos ensina como aplicá-los para criarmos nossa realidade de forma intencional, isto é, de forma desejada. Os processos têm uma prévia de introdução, logo após o início do capítulo 20 do livro, sendo explicado pelo Abraham como utilizar esses processos, qual o objetivo dos processos para auxiliar você na criação de sua realidade. Se você ainda não conhece a série Abraham Hicks, volte à aula 1 e você vai entender os processos da categoria de escala de referência emocional, para que você entenda onde você está vibrando, como está a sua vibração, o que é que você atrai quando vibra, como vibra, e como mudar intencionalmente na escala de vibração emocional para uma vibração mais harmoniosa, fluida e alcançar assim seus objetivos. Dando continuidade agora, nossa 16ª aula, vamos para o 13º processo ensinado pelo Abraham. Antes de mais nada, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva logo aqui abaixo, clique em gostei, deixe o seu like, comente aqui abaixo se você já é inscrito no canal, o que você tem achado das videoaulas, quanto isso tem te ajudado, para que eu possa saber o quanto esse trabalho que fazemos aqui no canal tem sido benéfico para você. Tá bem? Compartilhe esse vídeo e agora vamos de fato à leitura do livro. E você já sabe, conforme eu vou sentindo necessidade de parar e comentar, assim eu vou fazendo. Processo número 13. Que pensamento faz você se sentir melhor? Esse é o título do processo. E aqui as instruções do Abraham. Use esse processo quando quiser tomar consciência de como se sente em um determinado momento sobre alguma coisa. Quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja a melhor decisão possível. Quando quiser determinar seu valor de referência emocional. Quando quiser tomar consciência do sistema de orientação emocional. Então esse processo já vem com uma prévia aí mais instrutiva, né? Não que os outros não sejam, mas bem mais instrutiva para que você se baseie por onde você está, para saber onde você está indo e como mudar isso caso o local onde você está trilhando não seja um local desejado por você. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de que pensamento faz você se sentir melhor lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional atual estiver entre crença, expectativa positiva e número 17, raiva. Volto a repetir, se você ainda não sabe, esses números que são colocados aqui para discriminar a forma específica como você deve usar cada processo, fazem parte dos números, né, de uma lista numerada que o Abraham fala lá no início sobre os processos, para ditar como a escala de referência emocional funciona. Quanto menor o número, maior é a sua vibração, mais harmoniosa, e quanto maior é o número, mais baixa, mais densa é essa vibração. Então você tem que analisar essas vibrações que você está sentindo para entender como você se sente de fato, tomar consciência disso e avançar de forma produtiva, mudando a sua referência emocional e vibracional. Se você ainda não conhece, o livro Peça e Será Atendido é esse daqui. Caso você não tenha, volte à aula 1 e você vai entender os processos ensinados pelo Abraham na escala de referência emocional e como mudar essa escala de acordo com aquilo que você deseja, tá bem? Agora a leitura do processo. Cada questão, na verdade, apresenta dois aspectos: algo que você deseja e a ausência do que deseja. Se você não entender do que se trata essas frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrando em algo que deseja, quando na verdade está concentrando na direção oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de dar tempo a um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão na verdade concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem: não sei há quanto tempo desejo isso. Por que ainda não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo assunto inclui dois aspectos: o que se deseja e a ausência do desejo.
Como já vimos muitas vezes no correr deste livro, só quando você está sensível à maneira como se sente, às suas emoções, é que sabe realmente qual é o conteúdo da sua vibração. Com alguma prática, você pode conseguir isso. O processo "Que pensamento faz você se sentir melhor?" vai ajudá-lo a conscientemente identificar a frequência vibrátil de seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando está sozinho, longe da influência ou pressão de outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica, por si só, como se sente. Então é o que eu já falei para vocês, tanto aqui na série Abraham Hicks, quanto em outros vídeos aqui do canal. Você, quando pensa no seu desejo, o Abraham disse isso muito bem aqui, você ignora que existem dois aspectos. O aspecto de ter o desejo realizado, estou indo mais direto ao ponto, e o aspecto de eu quero isso. E quando você diz eu quero isso, você indica eu não tenho, é difícil, está faltando, você vibra escassez, perda, distanciamento e impossibilidades. Quando você olha para o seu desejo, se vê mentalmente, na sua visualização em primeira pessoa, vivendo aquilo que já deseja como se já fosse real, você assume a sensação, a vibração, o sentimento, para ser bem mais claro, de quem já tem. E quando você já tem, você só agradece. Você não fica pensando no como vai ter, porque quem já tem não fica pensando que vai ter, e sim agradece porque já tem. Deu para você entender, não é? Então ele deixa isso bem claro aqui. Aqui uma orientação. Quando jogar, isto é, quando praticar esse processo? São infinitas as possibilidades de pensamento que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas sua expectativa de vida vai ajudá-lo a identificar as questões em que pode querer se encontrar. Esse jogo é especialmente útil quando você tiver vivido uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. É um meio de correção, como todos os outros processos, é um meio de correção, é você identificar qual a vibração que está, se ela é ruim, tomar consciência dela, permitir que passe em vez de ficar brigando com a sensação, com o sentimento, e procurar um sentimento mais harmonioso, que se afiniza melhor com aquilo que você quer, para que você intencionalmente comece a buscar o sentimento de quem já tem, de quem já é, e não de quem terá ou de quem será, para que a coisa não fique distante no futuro. Tá? Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que deseja, você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Um exemplo do processo de pensamento, do processo "Que pensamento faz você se sentir melhor?" Esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em um papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos rolarem na mente, mas escrever da maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Pode descrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente, como você se sente em relação ao pensamento que obteve. Em seguida, escreva uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-lo a reconhecer qualquer melhora, à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com sua filha porque ela não ajudou nas tarefas domésticas nem tomou conta das próprias coisas. Parece não se importar com seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve. Ela, escreva o nome da sua filha, ou filho, tá? Ou irmão ou irmã. Ele está dando o exemplo da filha, mas pode ser qualquer pessoa que esteja ao seu redor ali. Ele ou ela está intencionalmente dificultando minha vida. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo arruma suas próprias coisas. Depois de escrever as frases que descrevem mais exatamente como se sente no momento, pense: vou procurar um pensamento sobre este assunto que façam me sentir melhor. Tendo escrito cada pensamento, avalie se você se sente melhor, igual ou pior do que no início. Você escreve, por exemplo: ela nunca me ouve, faz você se sentir igual. Quero que ela seja mais responsável, igual. Não tenho de ficar catando o que ela larga pela casa, igual.
Devia tê-la educado melhor. É um pensamento ainda pior do que você teve sobre sua filha, porque isso indica culpa. É você se culpando, se responsabilizando por algo que você de fato não fez. Mas não fez não no sentido de não educá-la melhor. Você não fez deixando de dar educação a ela, porque você educou. São processos da vida e você, por não entender, começa a buscar sentimentos e realidades que confirmam aquilo que você pensa, e mais dessas coisas ruins você atrai. Entende? Então você não tem que pensar que você não criou bem, que você não educou. Você tem que buscar pensamentos melhores, como se seguirão aqui, como Abraham vai mostrar. Gostaria que o pai dela me ajudasse mais, me desse mais apoio. É um pensamento pior. Para mim é importante ter a casa limpa. É um pensamento um pouco melhor. Sei que ela tem um monte de coisas ocupadas na cabeça. É um pensamento melhor. Eu me lembro bem do que é ser adolescente. É um pensamento melhor. Eu me lembro de quando ela era um amor de garotinha. É um pensamento melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha. É um pensamento pior. Porque é negar a realidade, é negar que ela é uma adolescente e é inconscientemente pedir. Eu gostaria que ela fosse apenas só uma criança. Ou seja, você inconscientemente desejando que a sua filha, no caso do exemplo aqui, não tivesse chegado à idade que chegou, fosse uma adolescente. Gente, parece piada, parece uma coisa boba, mas os nossos pensamentos têm poder de traduzir em realidade física aquilo que colocamos sentimentos. E quanto mais sentimentos inerentes ao pensamento nós geramos, mais materializar coisas que combinam com esse sentimento nós iremos. Neville Goddard já dizia: sempre que um pensamento, não importa qual seja, conflitar com o seu sentimento, o sentimento sairá vencedor. O pensamento te dá uma ideia do que você quer. O sentimento indica como você está se sentindo em relação ao que quer ou ao que não quer. E se você não muda, caso seja uma coisa que você não queira, você emite a vibração para o universo, como a Esther Hicks, como Abraham Hicks fala: mais disso, por favor, mais disso, por favor. E quanto mais você pensa nisso, se concentra nisso, vai gerando aquela raiva, aquela angústia, e você atrai um paralelo para a sua realidade que é idêntico ao que você está pensando. E por você não ter consciência, depois você não sabe por que aconteceu. Então esses processos servem, acima de tudo, para ajudar a você tomar consciência de si mesmo, sabendo que você é Deus em forma humana e que tem, assim como a mente mestra, como a matriz divina, o poder de materializar todas as coisas que deseja, tá bem? Não sei o que fazer a respeito, é um pensamento pior. Bem, não tenho como resolver isso hoje, é um pensamento melhor. Há muitas coisas que eu adoro nela, é um pensamento melhor. Eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa, é um pensamento melhor. Isso não é indicativo para bagunça, tá? É um indicativo para que você pense de forma mais harmoniosa do que pensar de uma forma que permita que você crie conflitos mentais com si mesmo e comece a conflitar com aqueles que estão ao seu redor, para que mais conflitos possam existir, entende? Eu deveria me sentir bem por ter uma casa limpa. É um pensamento pior. É certo eu querer a casa mais limpa. É um pensamento melhor. Lembre-se de que não há afirmações certas ou erradas. Só você pode saber quais são os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento. E assim vai poder escolher aqueles que o fazem se sentir melhor. Muitos talvez perguntem: de que adianta me sentir melhor a respeito dos maus hábitos da minha filha? Meus pensamentos não vão mudar seu comportamento. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você. Porque seus pensamentos são o mesmo que o seu ponto de atração. E quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor, pessoas e coisas. No momento em que encontrar um sentimento melhor, as condições e as circunstâncias mudarão para sintonizar com seu sentimento. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo a começar a entender o poder que seus pensamentos têm de influenciar tudo à sua volta. Abraham, fale-nos mais sobre o processo do que pensamento faz você se sentir melhor. Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que estes predominem. Talvez você diga:
Nossa situação atual não nos permite fazer o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então, o que fazer com as ideias que surgem? E nós respondemos: será que todas as ideias têm que se concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer com a própria ideia? Se você ficar sonhando com a cozinha planejando a reforma, sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo-o desejar nunca ter tido a ideia. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar a cozinha. Agora, estamos usufruindo das ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez você mude para uma casa nova e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado. E chegará a hora em que ter dinheiro e tempo serão coisas suficientes para você. O universo vai lhe proporcionar tudo em resposta às ideias que você teve e que deixou fluir livremente. Não há certo ou errado. Se o desejo faz você se sentir bem, tudo vai bem. Se provoca mal-estar, isso significa que você tem um desejo que está indo além da sua crença. Nesse caso, para melhorar o sentimento, você pode dizer: não temos de fazer isso agora. Vamos guardar essa ideia para o futuro, porque sabemos que ela é boa. Então, não combina com a nossa situação atual, mas o dia chegará. Por enquanto, é bom pensar nela, em relação à reforma da cozinha, como ele citou no exemplo anterior. Tá vendo? Tudo são pensamentos menos resistentes que se sobrepõem à resistência. Quando você começa a focar em pensamentos menos resistentes, mais permissivos, por assim dizer, você filtra, você elimina as coisas ruins. Você filtra não, né? Você elimina as coisas ruins e começa a guardar para si as coisas boas, que fazem você se sentir melhor e paciente sobre as questões que você deseja. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ter o que quer imediatamente é ficar endividado ou dizer: isso é uma coisa com que estamos sonhando, mas podemos esperar. Cada pessoa acha o seu caminho, não há certo ou errado. O que faz você se sentir melhor? Você. Estamos falando de você. Só você pode fazer você se sentir melhor. Você é o centro, você é o condutor. Você é quem canaliza o pensamento. Todas as ideias, tudo já está criado, está no universo. Você só acessa as coisas boas quando se permite fluir bem, quando se permite eliminar crenças limitantes, não brigando com a crença, mas tomando consciência de que você é Deus e de que os bons pensamentos e as boas coisas materiais, financeiras estão aí para você. E não só isso, a paz de espírito que dinheiro nenhum compra, o seu bem-estar, a sua boa saúde, que você não precisa necessariamente pagar academia, pagar uma equipe médica. Você pode começar por si só, se alimentar de forma saudável, nos horários certos, praticando atividade física. Se tem dinheiro e quer ir para a academia, então vá. Mas é você o condutor da sua própria realidade, é você que permite que pensamentos bons ou não tão bons cheguem até você e se manifestem de acordo com o foco que você dá neles. Tá. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar com raiva porque sua cozinha não é tão moderna quanto gostaria, ou reconhecer que é uma cozinha que lhe serve bem por enquanto e que vai continuar melhorando, tal como você? Que pensamento faz você se sentir melhor? O que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que fez ou criticar e se culpar, dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamentos fazem você se sentir melhor? Agora é a minha pergunta, pegando o gancho aqui com o Abraham para você. Que pensamento faz você se sentir melhor? Pense em todas as coisas, com clareza, examine seus pensamentos. Quando tiver um pensamento que é intrusivo, que você ficou irritado, pergunte-se: por que eu estou pensando isso? Não tem uma forma melhor de resolver essa questão? E no momento da raiva, a mente animalesca pode até dizer que não, que você tem que ir para cima, tem que brigar, tem que esbravejar. Mas a mente consciente, que é o todo, que é com quem você realmente se parece, que é você mesmo em forma humana vivendo a sua experiência,
tem conselhos melhores para você, tem ideias melhores para te apresentar, se você assim permitir a chegada dessas ideias, tá bem? Era esse o vídeo de hoje, nossa 16ª aula. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. Te encontro na nossa próxima aula. Um forte abraço, que o universo abençoe a cada um de nós de acordo com a nossa fé hoje e sempre. Tchau, tchau.